Sem mais demoras, para quem não me conhece, Marcos Pavione, eu sou pediatra de formação, sou intensivista, e eu sou hoje diretor técnico, estou como diretor técnico do hospital, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Hoje o termo paliativos a gente até evita às vezes, porque já no Brasil a gente começou meio errado cuidados paliativos no termo de entendimento, e as pessoas às vezes acham que cuidados paliativos é deixar de fazer, né? E o conceito de cuidado paliativo é cuidado caridoso, é o nome melhor, que na verdade paliar é cobrir com manto, é cobrir, ou seja, é fazer algo por alguém, tá? Então não é deixar de fazer algo, esse conceito que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Na Clínica Santa Helena, a gente não tinha comissão de cuidados paliativos, né? O grupo de cuidados paliativos, eu entrei na direção em 2018 e a gente começou, a primeira aula foi sobre cuidados paliativos, porque a nossa meta era criar um grupo de cuidados paliativos, né, dentro da instituição, e a gente escreveu esse protocolo com o tempo, que é o protocolo de cuidados caridosos em recém-nascidos, ou seja, nós temos esse protocolo já funcionando há algum tempo, e muita gente ainda não conhece, não sabe nem que existe e não usufrui, às vezes, do que a gente já tem feito dentro da instituição, tá? Então, por isso que é apresentar um pouquinho para vocês. Então, o núcleo de cuidados paliativos, ele começa a entrar em vigor oficialmente, apesar da gente estudar desde 2018, ele começa a ser oficializado com a primeira ata em 4 de maio de 2020. Então, nós já estamos aí com 3 anos de grupo de cuidados paliativos em funcionamento pleno, tá? Só para vocês entenderem que a gente tem um grupo dentro da instituição. Tá, quem é que deve receber cuidados caridosos, cuidados paliativos? O conceito de que é só aquele paciente que eu não tenho mais nada para fazer é um conceito antigo. Então, hoje, todos os pacientes graves com a doença ameaçadora à vida, ou seja, basicamente todos de UTI, por exemplo, a gente conversa com os pais já usando a palavras paliativos. Ó, seu filho hoje entrou na UTI, ele recebe os cuidados, né, curativos, que são agressivos, que fura, que corta, mas eu tenho uma perspectiva de que vale a pena eu machucar o bebê hoje porque eu tenho algo melhor lá na frente, mas também ele vai receber os cuidados caridosos conjuntamente. Os cuidados caridosos vai ser eu vou fazer com que ele não sinta dor durante esses procedimentos. Eu vou fazer com que eu tenha, né, um cuidado específico para que a família esteja participando o máximo possível dentro das condições técnicas. Eu vou fazer o possível para que rituais religiosos possam ser feitos lá dentro. Então, isso tudo é cuidar paliativo junto com curativo, tá? Então, todo paciente de UTI, ele recebe cuidado paliativo, só para não misturar o conceito de que é só no final. A ideia do cuidado paliativo é isso daqui, né? Cuidar principalmente da dor, esse é o foco principal, mas tem um monte de outras coisas que a gente faz proativamente, mas a dor é um principal foco, então a gente teve que melhorar o nosso protocolo de dor lá da UTI neonatal, e a gente, às vezes, esquece disso. A gente faz o treinamento, o pessoal melhora um tempo e piora depois. Então, lembrar que o pediatra tem a função de prescrever, por exemplo, a glicose para todos os bebês que entram na UTI, para na hora da coleta de exame ele estar sugando um pouquinho de glicose, porque isso a gente vê que na prática muda muito. O bebê fica mais calmo, ele não chora, a frequência cardíaca não sobe durante a coleta, se estiver fazendo a sucção de uma substância doce e isso age no cérebrozinho do bebê e diminui a dor. Então, a gente tem que lembrar disso, né? De tratar é, caridosamente todos os bebês que estão na unidade. Segundo, a gente precisa de deixar bem claro o que eu quero dos pacientes quando eles entram em paliativos fase 3, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. A dúvida que os médicos às vezes têm, falam assim, mas esse negócio de não fazer nada, né? Porque o conceito é errado. Esse conceito é certo, a gente pode fazer isso, né? Então, entendam que a gente pode fazer isso, né? Então, existe a resolução do CFM desde 2006, dizendo que o médico pode limitar, inclusive suspender, desligar remédios, né? Em pacientes que estão com quadros incuráveis e graves, ou seja, eu posso suspender inotrópicos, eu posso suspender medicações, né, que não estão acrescentando qualidade, né, no processo de cuidado desse paciente, tá? Inclusive, a gente tem, né, a nível nacional,
agora em dezembro de 2023, foi aprovado, né, a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos, oficialmente a nível de Ministério Público, de Ministério da Saúde. Ou seja, hoje a gente tem mesmo oficializado já um cuidado a nível nacional, onde a ideia é criar núcleos de cuidados paliativos a nível nacional, para que a coisa funcione a nível de lei mesmo. Então, assim, cada vez mais isso se torna mais robusto, não é mais só especulação, né, de uma classe. Hoje a gente já tem, né, uma especialidade de cuidados paliativos. A gente tem o Manual Brasileiro de Cuidados Paliativos, que é publicado, né, e a gente já estudou esse manual exatamente para trabalhar em cima dele, né, dentro da perspectiva brasileira, porque a nossa legislação é diferente da legislação americana e da europeia, né? Todo as ações do grupo de cuidados paliativos, gente, ela é registrada em atas. Então, se eu tenho um bebê na UTI, onde eu estou partindo para paliativos fase 3, eu tenho atas com a participação dos pais, inclusive, né? Tem um grupo do núcleo de cuidados paliativos, onde eu só posso fazer reunião se tiver alguém do grupo. Então, são dois médicos que estão no grupo hoje, um enfermeiro, um psicólogo. Então, sempre a gente tem que ter o pessoal do grupo e tem que ter também o médico que está acompanhando o paciente para estar orientando a gente previamente, para estar ajudando a gente. Entenda que tem um protocolo, não é feito de qualquer jeito. Eu tenho um cuidado, um jeito de fazer, as perguntas certas para fazer. Existe, né? A gente faz aqui dentro, cada um é responsável por uma parte dessa daqui, onde eu vou tentar fazer a avaliação multidimensional do paciente e da família. Lembrando que tudo isso daqui faz parte do cuidar. Então, cuidar paliativo, cuidar caridoso, não é não fazer nada, é fazer isso tudo aqui, né? É muita coisa que a gente tem que se preocupar por trás, extra, além do cuidado, além do remédio, né? Para que a coisa funcione, tá? Então, é um trabalho ativo mesmo. E outra coisa que é importante a gente entender é que chega um momento onde eu vou fazer indicação de paliativos fase 3. Então, veja essa curva que está aqui, fica bem claro. O paciente entrou na UTI, esse é o ponto zero aqui no cantinho. Eu começo a fazer tratamentos paliativos e curativos. É óbvio que o curativo ele vai ser superior ao paliativo. Entre não ter dor e ter dor para poder fazer um acesso intraósseo, às vezes eu vou fazer um acesso intraósseo porque eu entendo que faz sentido lá na frente, mesmo que a dor seja leve e que eu amenize com anestésicos, tudo. Mas vai chegar um momento onde eu vou perceber que o cuidado caridoso, o cuidado curativo, ele vai e desce, tem picos e pioras, e talvez vai chegar uma encruzilhada onde eu vou estar na fase 2 ali, onde o cuidado paliativo e o curativo estão meio que pau a pau, até que vai chegar um ponto em que eu paro um pouco com os cuidados curativos e vou reduzindo eles cada vez mais, isso a gente chama de fase 3, e eu aumento muito os cuidados caridosos. Eu vou fazer várias outras estratégicas extras para cuidar muito dos cuidados caridosos, e veja que, apesar do tratamento curativo ele parar quando o paciente morre, ou seja, o bebê morreu, acabou. O médico não faz mais nada, o médico que faz o cuidado curativo, mas o núcleo de cuidados paliativos continua em ação. Ele liga para a família, ele marca reuniões um mês após a morte do bebê, ou seja, existe todo um cuidado com o familiar que ficou ali, ou seja, é um grupo que trabalha do início ao fim do processo, inclusive depois do morrer, tá? Então, tem muita coisa para a gente fazer e o foco vai ser esses sintomas do paciente, né, em fase terminal, que a fase terminal pode ser que seja longa. A gente tem bebês aí, e quando eu entro em fase 3 eu sei que é irreversível a doença dele, mas hoje, indo para casa com home care bem cuidadinho, a gente vai ter um ano ou dois ainda de fase 3 em casa, ou mais, né? Então, assim, não é não fazer nada, é ir para casa com todos os cuidados específicos na fase 3, onde o cuidado paliativo ainda vai prevalecer sobre o curativo, tá? Da onde a gente tirou, assim, quais os bebês que vão para a fase 3? A fase 3 é aquilo onde eu reduzo o curativo e amplio os paliativos. Existem muitas referências a nível nacional, tá? Inclusive existem diretrizes, não existem livros aí, inclusive existe uma diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente trabalha com esses documentos a nível nacional, porque existem documentos internacionais que não servem para a nossa realidade aqui. Tem países, por exemplo, que fazem autorizado o aborto para síndrome de Down. No Brasil, isso não é autorizado. Então, a gente tem que entender que a nossa legislação é diferente.
Então, quais os bebês geralmente que podem ir para a fase 3 mais comumente? Um dos grupos mais comuns são o grupo das anomalias graves e malformações complexas. Então, por exemplo, a gente pega de vez em quando lá na UTI crianças que têm a síndrome tanatofórica, né, ou displasia tanatofórica, onde os ossos do bebê não crescem e não vão crescer, e o bebê fica com o pulmão engaiolado, onde em algum momento ele vai morrer. Geralmente, hoje, com UTI, ele vai para casa em ventilação mecânica. Esses bebês que, né, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, morriam todos ainda nos 3 primeiros meses, esses bebês estão indo para casa e vivendo mais um ano, vivendo mais 2 anos, vivendo mais 3 anos, né? Isso daí é muito do período onde a coisa vai terminar de acontecer. Mas eu não vou ficar tratando esse bebê agressivamente, fazendo um monte de massagem cardíaca, fazendo tratamentos agressivos, porque não faz sentido, né? Eu preciso de permitir que o período de vida que ele vai ter, isso não está na nossa alçada, definir qual é o período, e ele vai ser bem vivido e vai ser com qualidade. Esse que é o foco que a gente vai ter. Então, hoje a gente trabalha com as alterações genéticas, trissomia do 13, do 18, Edwards, né? A gente tem recebido muitos pais para aconselhamento prévio e tudo. Então, eu já aviso para os obstetras, se tiver algum aí no grupo, que a gente hoje faz esse tipo de aconselhamento no grupo de cuidados paliativos. É só encaminhar para mim, para a Patrícia, para Camila, enfermeira, ou para a Rissa, psicóloga, e a gente vai marcar com os pais previamente, conversar um pouco sobre como é que vai ser o dia do nascimento, como é que a gente vai se programar, o que que é Edwards. A gente já teve bebês aqui, por exemplo, que os pais vieram com a liminar judicial para antecipação terapêutica de um caso de Edwards, por exemplo. E ao conversar com a família, eles entenderam que é um bebê que vai para o colo, que vai ter um enterro, que vai ter um registro de nascimento. E aí eles começam a compreender que aquele ser que por enquanto ainda não era, estava só objetificado, né, no nível do pensamento, é um ser humano que vai ser amado o período que for permitido para ele, tá? Então, eles mudam de ideia. Não, vamos então mais um pouquinho, vamos ver o que a gente pode fazer e tudo. Então, isso muda completamente esse tipo de conversa, até para organizar esse pensamento aí, tá? É, e depois a gente deixa escrito, inclusive para os pediatras, quando a gente consegue fazer o atendimento prévio, o que é que esses pais esperam na hora do nascimento, né? Se a mãe quer pegar no colo ou não, a gente vai perguntar essas coisas, se ela quer tirar foto ou não, se quer fazer o pele a pele ou não. Se o bebê nascer mal, o que que o pediatra faz? Se o bebê nascer muito bem, o que que ele faz? Se o bebê nascer médio, o que que o pediatra faz, né? Então, a gente tem que entender o que que eu faço se eu tiver o diagnóstico prévio. E o ideal é que o seu obstetra estivesse encaminhando esses casos complexos previamente. A gente faz esse tipo de documento, a gente já fez isso umas 3 ou 4 vezes, e esse tipo de documento auxilia muito na tomada de decisões dentro da sala de parto ali, permitindo que a gente já programe o paliativo previamente. É, Outro grupo de pacientes que a gente às vezes faz a fase 3 são os pacientes gravíssimos de UTI, onde antigamente a gente ficava fazendo tudo, massageava, machucava o bebê tudo, quebrava externo, furava fígado com a ponta, né, do apêndice tifoide. Os estudos de autópsia, né, de reanimação, machuca muito o bebê. E às vezes você já está lá com catéter de diálise que não está funcionando, acabou. O bebê você não faz diálise, né, com máquina, então se não funciona a diálise peritoneal, acabou a medicina para esse bebê. Então, a gente tem que entender que chegou num ponto, às vezes, que é irreversível, onde eu preciso de começar a entrar em paliativos. Eu preciso de desligar coisas, reduzir o meu sofrer. Ah, o bebê tem duas chances. Ele pode morrer em 4 dias cheio de remédio e, às vezes, fazer massagem. Às vezes, isso vai até para 5, 7 dias. Ou seja, o processo de morrer foi longo, ou eu posso fazer com que o processo de morrer, que vai acontecer inexoravelmente, ele aconteça no tempo normal. Eu não estou adiantando a morte, esse bebê vai morrer. O que eu não posso é arrastar o processo de morrer, e isso é distanásia. O sofrimento materno, o sofrimento do bebê, eu estou arrastando o processo de morrer. Isso não é prolongar a vida, é arrastar o processo de morrer. Isso é que a gente não pode fazer. Deixar a morte, que é para ser em um dia, acontecer em 10 dias. Estou morrendo e definhando, necrosando dedos dentro da UTI, porque eu estou entendendo que aquilo ali é prolongar o viver. Isso não é vida, isso é arrastar ou morrer, tá? Então não podemos confundir
essa obstinação terapêutica, essa loucura do médico, o nome é esse, obstinação terapêutica, com distanásia, que é fazer o processo de morrer ser doentio e ruim para o bebê. Esse processo de morrer, ele tem que ser adequado, é o que a gente chama de ortotanásia. Ortotanásia não é eutanásia, tá, gente? É o processo de morrer adequado, não é acelerar o processo de morrer. Essa ortotanásia é válida no Brasil, tanto é que no Brasil a gente tem o testamento vital, você pode ir lá, né, no cartório registrar o que que você quer que faça no final de vida, o que que não faça no seu final de vida, se você tem uma doença limitante. Inclusive, você pode limitar, né, alguns medicamentos no final de vida, que faz parte das diretivas de final de vida. Isso tudo faz parte do cuidado adequado no Brasil, né, em caráter legal, tá? Então, a limitação de procedimentos, suspender drogas, pode acontecer? Sim. Ela não promove a morte e, na verdade, ela tem que ser pensado em tudo aquilo que é inadequado, exagerado para o benefício que vai ter e tudo aquilo que é inútil. Ah, esse bebê vai morrer daqui a 4 dias, mas eu não vou suspender o Prostim porque eu entendo que eu estou matando. Não, está errado. Você vai suspender o Prostim porque o processo de morrer, que ia se arrastar por 4 dias, ele vai terminar hoje e o sofrimento para esse bebê, para essa família, acabou. Eu não estou arrastando morrer, né? Ah, mas não é antiético isso, né? O Código de Ética Médica também, além do CFM, já preceitua isso daqui, né? De que nas situações irreversíveis, o médico vai evitar coisas e, inclusive, o médico vai não fazer terapêuticas inúteis e obstinadas, tá? Então, isso daí é muito importante. Já está orientado que o médico, eticamente, não faça isso, porque isso não é adequado, tá? Então, pelos princípios da bioética, a não maleficência quer dizer, tudo bem, eu preciso fazer um bem para o paciente, mas eu não posso machucar, fazer mal, né? Então, para eu fazer mal para alguém, o bem tem que estar superior lá na frente, né? Tem que fazer sentido. Então, as complicações de uma reanimação, por exemplo, laceração de miocárdio, fratura de costela, lesão hepática, lesões valvares, ela tem que valer a pena. Eu estou pensando que esse bebê, depois da massagem, ainda tem uma vida pela frente e que isso tudo vale muito a pena eu machucar esse bebê. Ou esse bebê pode fazer a passagem dele na minha mão com um cuidado, né, agressivo, ou ele pode passar, fazer esse cuidado no colo da mãe, onde ela está fazendo um ritual religioso, onde ela canta uma música para ele. Então, é totalmente diferente o morrer. Se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil, os médicos eles querem esse morrer para eles, né? E às vezes a gente faz esse morrer de baixo para o paciente. Isso é errado. Porque quando a gente vai estudar como os médicos morrem, os médicos buscam o morrer em casa, o morrer com a família, e não esse morrer de UTI sendo massageado, tá? Esse é a forma correta da gente fazer as coisas. Bom, um outro tipo de bebê que a gente faz paliativos, né, são os bebês onde a medicina não consegue ainda fazê-lo sobreviver, que é os bebês abaixo da viabilidade, que vem mudando ao longo do tempo. Então, assim, de 26 semanas, né, quando eu estudava 20 anos atrás, isso vem caindo para 25, isso vem caindo para 24, isso vem caindo para 23. E agora, as novas diretrizes dos últimos 2, 3 anos vêm falando em 22 semanas, 22/0 em diante, eu já consigo ter viabilidade para bebês. É óbvio que não é nada maravilhoso ainda, mas eu já consigo tornar esses bebês viáveis. Mas abaixo de 21 semanas e 6 dias, menor ou igual, ainda é inviável. Então, nesses casos, considerando o ultrassom do primeiro trimestre, nós vamos fazer só paliativos, né? Quando eu falo só paliativos, não é só porque a gente não fazia, né? Então, quando a gente começou a instituir o protocolo de cuidados paliativos, a gente viu que a gente não fazia, por exemplo, não fazia morfina no nariz do bebê, apesar dele estar com insuficiência respiratória. A gente não deixava a mãe se despedir com ele no colo, cantando uma música, fazendo um ritual religioso, olhando para o bebê, fazendo luto na cabeça dela, né, para gravar aquela imagem de que aquele bebê se foi. Isso vai ajudar ela a organizar o luto na cabeça dela. A gente não fazia, não se preocupava com isso. A gente achava até que protegia não mostrando o bebê, né? Então, esse conceito mudou completamente e hoje a gente tenta fazer coisas que a gente não fazia. Isso é o cuidar paliativo, não é deixar de fazer.
Bom, para os bebês, então, que estão abaixo de 34 semanas, a diretriz, né, de 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria, não estou falando nem a internacional, ela já fala que os bebês de 22 semanas pelo mundo aí, ela traz aí uma sobrevida hospitalar de 10%, quer dizer, recebeu alta do hospital, e que sem sequelas maiores chega a 3,5%, quer dizer, é baixo, é baixo. A grande questão é que esses números que eu encontro para 22 semanas hoje, em 2024, eram os mesmos que eu encontrava para 23 semanas lá em 2008, 2009, quando eu dizia que era para abordar os bebês de 23 semanas. Os bebês de 23 semanas foram sobrevivendo cada vez mais. Hoje nós já estamos falando em 50% e 13%. Mas os bebês de 22 semanas, eles estão com o mesmo número que eu disse que era ético lá atrás, em 2009, que era fazer os de 23 semanas. Então, assim, não faz sentido eu continuar com 23 semanas, eu tive que descer um pouco, porque a gente está conseguindo, a nível internacional, a nível de Brasil, sobreviver com 22 semanas. Eu só vi um caso descrito, né, na internet aí, mas a gente precisa de começar a cuidar desses bebês, como tem feito o mundo inteiro, para entender como é que se cuida desse bebê. Então, por exemplo, a gente atendeu recentemente um bebê de 22 semanas que a gente levou para a UTI e a gente entrou em paliativos com um dia, né, dentro da UTI. Nós fizemos o atendimento inicial, entendemos que era irreversível e entramos em paliativo. Fase 3. Mas, nesse período, eu estava de plantão. Eu entendi um pouco sobre ventilação de alta frequência nesse bebê, tive coragem de colocar algumas pressões que às vezes a gente não tem coragem de usar para poder entender, será que isso aqui dá um pneumotórax, será que não dá? Ou seja, na hora que eu pegar um bebê de 24 semanas, que tem grande chance de sobrevida aqui, nós estamos falando, né, de 70% de sobrevida, eu vou estar apto para trazer esse 70% de sobrevida para Santa Helena, porque esse 70% aqui é a nível internacional. Só que eu preciso de aprender a cuidar desse bebê. Então, isso é uma outra coisa que faz sentido dentro da universidade, da maternidade privada, né, do estado aí. Então, isso faz sentido para a gente. Então, a Sociedade de Pediatria hoje, ela considera a zona cinzenta 22/0 até 23/6, né? Que é 22 a 24 semanas, tá? Então, ele mudou esse conceito, porque na última diretriz era 23 mesmo, e agora a gente já está com 22, considerando zona cinzenta, ou seja, pode se investir sim nessa zona cinzenta, e na Santa Helena a gente optou por investir sim, seguindo a recomendação brasileira e seguindo as recomendações internacionais e por todas essas justificativas que eu tenho dado para vocês até agora. Quem tem estudado muito isso é o grupo da Inglaterra, né? Então, quando a gente fala, né, do Reino Unido, o Reino Unido ele tem um SUS onde eles estudam isso se vale a pena financeiramente e tudo. Então, mesmo lá, esse documento aqui é um documento, né, da Associação de Perinatal, que é Obstetrícia com Pediatria Britânica, onde eles trazem o conceito de como cuidar desses bebês abaixo de 27 semanas, tá? E nesse documento, eles vão trabalhar, né, com alguns conceitos-chave, e é exatamente isso. A sobrevida de 22 semanas em 2023 é a mesma sobrevida de 23 semanas em 2008. Então, não faz sentido mais não atender os bebês de 22 semanas. E a melhora progressiva do prognóstico neurológico desses bebês. Então, esse documento, ele faz o mesmo que a nossa Sociedade de Pediatria, né? Provavelmente a nossa Sociedade de Pediatria também usa esse tipo de documento, onde a gente está dizendo aqui que 22 semanas/0 faz sentido. Ah, mas eu queria ver isso em números. Então, tá aqui os números, né, que a gente tem hoje a nível internacional. Vejam, esse primeiro quadradinho aqui é o Reino Unido, né, com todos esses estudos que são feitos no SUS, né, de um sistema que funciona muito bem. Aqui a gente tem os dados da Suécia e aqui a gente tem dados americanos. E embaixo uma revisão sistemática de aproximadamente, se eu não me engano, 65 hospitais pelo mundo que fazem cuidados de bebês, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma ideia geral do que tem acontecido pelo mundo, ou seja, a sobrevida com 22 semanas, ela acontece, né? Esses pacientes têm sobrevivido, ou seja, eles têm chegado a 28 dias de vida, sobrevida que a gente chama em neonatologia é isso, chegar em 28 dias vivo. Tá? Então, eles têm sobrevivido, né? Entre 20% a 40% têm sobrevivido, e até meio parecido com os bebês de 23 semanas, não muito diferente mais, né?
Por outro lado, os 24 semanas em diante, a gente vê que dá um saltozinho e melhora bastante, né? Então, 24 semanas não se discute, né? Mas aqui ainda é a zona mais intermediária. Mas você fala assim, ah, tudo bem, sobreviver é uma coisa, mas como é que eles estão indo para casa em termos neurológicos, né? Então, quando a gente fala em termos neurológicos, então, como é que estão indo esses bebês em termos de comprometimento neurológico grave, severo, tá? Então, quem tem um dano severo, né? Então, por exemplo, dos bebês acima de 26, um em cada 10 tem dano severo. Dos bebês, né, com 23, um em cada 4 tem dano severo. Outra coisa que os pediatras podem olhar e para ajudar é isso daqui, ó. Não basta ter 23 semanas ou 22 semanas. Existem coisas que me dizem que o bebê vai pior. Então, talvez isso aqui eu possa levar em consideração. Inclusive, essa diretriz da Inglaterra, ela usa esses parâmetros. Tipo assim, como é que esse bebê nasceu, né? Então, esse bebê é muito alto risco ou o risco moderado, ou seja, então, 22 semanas, ok, mas 22 semanas 0 dias, 22 semanas e um dia, quer dizer, eu estou no meio da semana, no início da semana. Óbvio que a morte dele vai ser, o resultado dele vai ser muito pior. Eu estou muito mais próximo de 23 semanas, no final da semana, então o resultado vem um pouco melhor. Esse bebê já tinha restrição do crescimento, então quer dizer, além de 22 semanas, esse bebê pesa 380 gramas. Então, vejam que nós não trabalhamos com peso para cuidar ou não. A gente trabalha com a idade gestacional, por causa dos bebês pequenos, senão eu não ia atender nenhum pig, né? Mas se tiver um pig gigantesco, muito fora do padrão, a sobrevida já é muito minúscula. Então, isso também eu tenho que levar em consideração para discutir com as famílias e tudo, né? Sexo masculino morre mais, bebês gemelares que são prematuros morrem mais, bebês que não receberam corticoide, e aí eu clamo aos obstetras, uma dose de corticoide, vai nascer um bebê agora com 22 semanas e 3 dias, ok, faça uma dose que seja, os estudos têm mostrado que às vezes uma dose de corticoide já melhora um pouquinho o prognóstico, né, desse bebê em termos de pulmão, em termos de cérebro, tudo, então vale a pena, tá? E o local, se você nasceu dentro do hospital com todo o cuidado ou nasceu em casa, é óbvio, né? Isso faz toda a diferença no prognóstico neurológico para esse bebê. Então, se eu tenho vários marcadores de mortalidade, de péssimo risco, então, assim, não vale a pena, né, às vezes, investir em cuidados curativos. Eu já começo paliativos lá na sala de parto mesmo, né, compartilhando com a família. Então, eles trazem esse conceito do que é muito risco, do que é um risco intermediário, do que é um risco baixo, mas basicamente é usando aqueles critérios ali que a gente falou, tá? Como é que a gente fez o nosso protocolo na Santa Helena? Então, bebês que têm zona inviável, que agora mudou para 21/6, abaixo disso, nós vamos, né, pegar o bebê, administrar morfina intranasal, para não precisar furar o bebê e tudo, porque ele vai sentir a falta de ar, e aí a gente vai amenizar a sensação ruim da falta de ar, né? Então, o bebê, ele vai tirar aquela angústia respiratória da falta de ar. É o mesmo que eu faço com o edema agudo de pulmão do adulto, tá? Então, essa que é a ideia da morfina, né? Ele não está sentindo dor, ele está sentindo um sofrimento, uma angústia respiratória muito grande, tá? Outra coisa é se o bebê não tiver grandes malformações, não tiver descolamento de pele, os pais estiverem com a cabeça boa em condição, vamos colocar o bebê para os pais pegarem, né? E se o bebê tiver um aspecto, né, razoável, né? E para pegar, para se despedir, não tem problema, né? Inclusive, organizar rituais religiosos aí para as famílias. Os bebês da zona cinzenta, o que que a gente colocou no nosso protocolo? Olha, primeiro, né, veja aquelas coisas que aumentam o desfecho ruim. Então, são bebês PIG, são bebês masculinos gemelares, não ter recebido corticoide antinatal, e bebês nascidos fora do hospital. Conversar com as famílias para entender um pouco. Esses dias a gente pegou uma família, por exemplo, que eles entenderam super bem. Eles falaram assim, por mim, pelos pais, a gente entende que não era para fazer, que a gente entende que o paliativo é o melhor, mas a gente está com a pressão tão grande da família, do resto da família, que a gente está aqui sofrendo junto, né? Então a gente precisa entender que tem todo um grupo sofrendo ali atrás, não é só um bebê, né? Tem toda uma família que está ali por trás trabalhando junto.
E aqui se prega o bom senso de como o bebê nasceu. É que às vezes os pediatras falam, nossa, o bebê nasceu muito bem, não tinha como não ajudá-lo. Isso é isso mesmo, é bom senso. Mas às vezes a gente precisa de números para entender o que que é nascer muito bem e o que que é nascer muito mal. Então, se um bebê nasceu e não tem malformações graves, está com cara de viável, né? Não tem uma falocele grande, não tem uma gastrosquise, não tem o cérebro tá ali bem formado e a frequência cardíaca for acima de 40, ok, mas se está acima de 40, ele está tentando, está se esforçando, eu vou fazer VPP e tudo. Mas se nasceu, né, mal, com a frequência abaixo de 40, faz sentido eu pegar um bebê de 22 semanas, né, que não recebeu corticoide em um dia, e com a frequência de 20, e ficar lá, VPP, massagem, não sei o quê, não faz sentido. Isso é mais machucar do que ajudar. Da onde que a gente tirou esse número de 40, né? Isso são de protocolos também de outros hospitais, né, que têm feito isso no Brasil e no mundo. A gente já sabe que o grupo de Brasília tem usado esse mesmo protocolo e tudo, onde trabalha com esse conceito, né? Se o bebê nasce bem, está lutando pela vida, ou seja, uma frequência, está com cara boa, lutando pela vida, só o desconforto respiratório e frequência acima de 50, vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho por ele e ver o que acontece. Ele respondeu super bem, frequência cardíaca acima de 100, tudo beleza, não tem muito o que fazer, vamos levar para a UTI. Pode ser que amanhã eu entre em paliativos, e é isso que a gente faz na UTI. Mas às vezes ele vai ficar ali intermediário, eu vou deixar na UTI eu vou entrar em paliativos. Mas se eu perceber que vai passar de uma hora lá no centro cirúrgico, né, vivo, não faz sentido eu fazer paliativo só dentro do centro cirúrgico, porque começa a ficar angustiante para a equipe, para a família, para a sala que está parada lá com o bebê, né? Então, tem que ter essas previsões mais ou menos ali de como o bebê nasceu. Então, a gente usa esses parâmetros. Acima de 24 semanas não se discute, vai fazer o cuidado habitual, né? Hoje a gente faz o possível para não entubar, começar o CPAP, né? VPP o mais precoce em sala, CPAP assim que conseguir, fazer surfactante, tentar não entubar esses pacientes. Às vezes a gente faz com catéter, né? Surficate na UTI, que a gente tem entubado cada vez menos esses bebês, com resultados cada vez melhores. Quem não conhece esse site aí, vale a pena fotografar aí e depois começar a usar no seu plantão, né? Você entra lá e faz um cálculo, tá? Esse cálculo é só você decidir lá qual a idade do bebê, ver aqueles fatores de risco lá do bebê, tá? Veja o peso estimado e aí você faz, né, o cálculo ali, ele vai fazer o cálculo para você, já vai dizer se isso aqui é PIG ou se não é, e vai te dizer qual a sobrevida desse bebê. Toda vez que a gente entender, né, que a sobrevida é baixa, em torno de 10%, não faz sentido. É melhor eu atuar mais com paliativos, né, e não forçar a barra, entendeu? Então, inclusive, ele me diz aqui qual a porcentagem de bebês com dano grave desse tipo aqui, qual o índice de cegueira nesses bebês, o índice de surdez nesses bebês, então, paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento, né, o antigo retardo mental aí. Então, isso daí, ele te dá uma previsão, né, de como isso pode acontecer. Se isso for feito antes, né, do bebê nascer, melhor ainda, né? Por isso que a gente pede todo bebê em zona cinzenta, 22 a 24, que os obstetras avisem o grupo de paliativos via psicóloga, para a gente tentar ajudar e tentar ver, conversar com a família antes, né? Aproveitando essa aula, então, que a gente está falando disso, que a gente está falando de bebês de 500, 400 gramas, um conceito que às vezes eu vejo errado na UTI é de preencher ou não DNV. A DNV, a gente não pode misturar, a gente tem um protocolo do hospital de quando eu preencho a DNV ou não, mas a gente não pode misturar esses conceitos aqui, ó, aborto, que é bebês abaixo de 500 gramas, e nascido vivo, que é bebê que bateu o cordão ou que respirou. Ou seja, se o bebê bateu o cordão ou respirou, ele é nascido vivo. Se é nascido vivo, apesar dele entrar na Estatística Nacional de Abortamento, menor que 500 gramas, ele tem 450 gramas, mas ele tem DNV e ele tem atestado de óbito, porque se ele nasceu, ele morreu, tá? Então, só para a gente não confundir as coisas, porque às vezes isso gera dúvida lá dentro da UTI, tá? Uma vez que ele é natimorto, que ele já nasceu sem batimentos e foi considerado natimorto, o pediatra não precisa de entrar, só o obstetra que faz o preenchimento da ficha.
A gente tem um manual de instrução de declaração de nascido vivo para bebês, lembrando que hoje a gente usa como padrão RN de nome da mãe. Isso pode ser feito e a gente aconselha que continue sendo feito, mas lembrando que na última recomendação do Ministério da Saúde, ele já fala que você pode perguntar para a mãe qual é o nome que ela vai dar para o bebê. Isso até é legal, porque o bebê agora passa a ter um nome, né? Então, isso para o pai é simbólico, é significativo, tá? Mesmo que ela não tenha um nome completo definido, mesmo que ela não tenha um nome oficial, que depois, a nível de cartório, o cartório é proibido de se recusar a aceitar esse tipo de documento, tá? Isso está na legislação já a nível desse documento aí, que é o documento da Declaração de Nascido Vivo de 2023. Então, pode se colocar, tá? Mesmo que depois tenha que mudar lá no cartório. Mas a gente ainda, via de regra, a gente prefere o RND, que facilita um pouquinho, mas saibam que se algum pai pedir, ou se vocês entenderem que faz sentido para aquela família, pode ser colocado. Então, isso aqui eu já falei sobre a DNV, e para lembrar também aos obstetras, aos pediatras que às vezes estão acompanhando algum paciente, pode alertar também a equipe, que a gente no núcleo de cuidados paliativos, a gente se preocupa também com aquelas mães que têm abortamento, porque o abortamento para elas é um bebê que se foi, é um bebê anjo que a gente chama, né? Então a gente fez esse cartãozinho onde o bebê, mesmo sendo abortamento, a gente bate o pezinho aqui, deixa uma lembrança, né? Para aquela família do horário do nascimento daquele bebê, porque os obstetras eu até entendo, porque assim, é tanta curetagem, tanta coisa que parece só mais um trabalho, mas para aquela mãe foi uma perda gestacional, foi um bebê, é um filho que ela perdeu. Então, o sofrimento ali está muito grande, né? E as pacientes do nosso hospital reclamam muito disso. O médico nem me trata como alguém que perdeu um bebê. Por isso a gente escreveu esse documento que a gente entrega para as mães, para elas não se sentirem culpadas, né, pelo abortamento, que ele pode acontecer. Inclusive, a gente cuida também do óbito fetal. Então, todas as gestantes em óbito fetal, lembrem de avisar a psicóloga para estar acompanhando essa paciente lá, porque ela já perdeu o bebê e agora essa mãe, né, é um caixão vivo. O bebê está em óbito, esperando o momento de nascimento, quase sempre é indução. Então, ela está ali 1, 2 dias com um sofrimento muito grande. A equipe tem que estar atenta a isso, o obstetra ao entrar no quarto, a enfermeira ao entrar no quarto, porque já está acontecendo um processo de luto e um luto muito diferenciado e muito sério ali. A gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? E a gente está trabalhando, né? A gente usou esse livro aí para tentar trazer algumas ideias, algumas coisas para a gente melhorar. Então, esses pacientes de fase 3 a gente tem alguns cuidados extras para fazer, lembrando que, às vezes, na fase 3 eu faço traqueostomia. Então, se o bebê, eu vou fazer uma traca, você faz cirurgia no bebê de paliativo? Sim, paliar é fazer o que eu entendo que vai melhorar a vida dele. Se esse bebê vai fazer uma traque, vai para casa e vai para home care e vai cantar parabéns para ele daqui a 6 meses, vai ter o mêsversário dele mensalmente em casa, isso é vida. Então, vale a pena a traqueostomia no fase 3. Então, a gente tem que entender que tudo é aonde eu quero chegar, né? Essa que é a grande questão do que a gente trabalha. Na UTI, a gente faz muita distanase, né? Então, aqueles bebês com choque refratário, a gente está lá aumentando droga, não tira a droga, massageia esses bebês, começa a não manter um monte de droga, apesar daquele paciente já estar com diálise não funcional, não desliga a prostaglandina, fica massageando bebês, né, desnecessariamente. Então, e pior, você chega lá, o bebê está mal sedado, ele está sentindo dor e sofrimento na UTI porque eu não caprichei na sedação dele e no remédio para dor. Então, é isso que a gente chama de cuidar paliativo. Para os médicos da UTI, a gente escreve um plano de final de vida, onde, se o bebê estiver morrendo no finalzinho, ele vai, né, descartar que seja alguma coisa do hospital. A traca está entupida, eu vou aspirar, óbvio, né? Eu não vou deixar o bebê morrer porque eu deixei entupir a traca. Mas se ele está fazendo bradicardia porque está no processo de morrer, nós vamos ligar para a família vem, ele fica com essa borboletinha, né? À beira-leito, apontando para um bebê em cuidados paliativos, né? A borboleta, ela tem esse símbolo por causa de não viver muito, mas o tempo que ela vive, ela transforma vidas, transforma pensamentos. Então, a gente traz aí a borboleta no cuidado paliativo por conta disso.
E a família vai vir pegar esse bebê no colo e vai, né, fazer rituais, né, no momento, da passagem, tudo. E isso tudo fica escrito, né, para que o médico não fique desamparado. Então, tem pais que querem batizar os bebês, né? Então, a gente foca muito mais nisso do que na massagem cardíaca. Tanto é que a gente faz esses cuidados de final de vida e a gente começou aí fazendo aos pouquinhos, né, em 2020 e tal. Hoje, a gente tem um grupo que faz apoio. Então, essa aqui, por exemplo, comunicações pós-morte. Esse bebê já tinha morrido, a gente continua conversando com a família, tem cards específicos para conversar com a família agradecendo, apesar da morte do bebê. Então, isso é uma coisa que vem, né, depois ainda que o grupo continua atuando. Então, só para vocês terem uma ideia dos nossos números, já estou encerrando, é o último slide. De 2022, por exemplo, ainda não terminei a estatística de 2023, mas de 2022, só para vocês terem uma ideia, a gente teve, dos bebês que morreram lá na UTI, que foram 16, 87% que foram 14 foram no colo da mãe, cuidados caridosos, dos bebês que fizeram a passagem dentro da UTI. Enquanto que dois é que o médico reanimou e tal, fez massagem cardíaca e morreu com massagem cardíaca. Geralmente são bebês que não deu tempo do médico conversar com a família, porque ou chegou nascendo, o núcleo de cuidados paliativos não chegou a entrar, então, assim, não dá para dizer ainda se o bebê era irreversível ou não, então o médico acaba, às vezes, sendo um pouco mais agressivo e ok, é isso mesmo, tá? Mas a gente precisa de trabalhar junto, então esse é o grupo que trabalha com a gente hoje, né, que é o grupo que está atuante aí, e é isso, gente. O conceito de cuidados paliativos e o que a gente tem feito na Santa Helena e por que a gente mudou para 22 semanas eram as perguntas que eu estava disposto a responder aí. E eu acho que é isso. Eu acho que agora é abrir aí para as possíveis dúvidas, perguntas